Marcelo DAT, quinta-feira, mais um episódio do nosso Podcac. E hoje a gente está com a galera do ProArmas Rio de Janeiro aqui, nosso coordenador Felipe Nini, Matheus e Sarinha. Essa turma boa hoje e a gente vai falar do tiro esportivo e política, o que tem a ver uma coisa com a outra e o que não tem a ver a gente não falar desse assunto nesse momento. Eu acho que a gente precisa ter consciência de tudo que está acontecendo e falar, sim, das nossas estratégias, dos nossos planos, das nossas perspectivas políticas sobre o tiro esportivo. Não foi a gente que politizou o tema não, tá, gente? A esquerda fez isso, então tá obrigando agora a gente a brigar dentro do palanque deles. Eu tenho até gostado. E aí, Nini, o que você tem achado disso aí? Bom, como você falou, exatamente isso. A gente volta lá para 2005, a época do Estatuto, né? Regulamento de Armas, né? A 10.900 1826. Isso, 826. E ali começou a politização do tiro no Brasil, né? E desde 2023 a gente também tem sofrido as consequências dessa politização na pele, né? De uma forma Exatamente. bem dura. Quem pratica o esporte, quem vive, né, o esporte, a parte de comércio de arma de fogo, você vem sofrendo, a própria indústria, né, tem sido penalizada por uma perseguição ideológica, infelizmente. E o ProArmas tem sido um baluarte da resistência a esse avanço, né? Vamos nos arriscar a falar quase um muro de Berlim, É. com todas as analogias possíveis. Eu costumo brincar hoje em dia que nós temos matado vários leões por dia Exatamente. desde o início desse regime. E não tem sido fácil. Algumas pessoas, às vezes, inclusive, não entendem que o que nós enfrentamos é muito forte, é muito grave. E que a gente realmente, hoje, nós estamos aqui para manter, para sobreviver, para resistir e tentar fazer com que, ao final, né, desse período, a gente consiga estar vivo. Acho que, em verdade, a gente está aprendendo a jogar o jogo, né? É. Infelizmente, a gente foi colocado nesse palco político ali, o nosso esporte ele foi jogado ali, os nossos valores, que eles pegaram o nosso esporte e jogaram os nossos valores, viram o tamanho que a gente já estava e estão querendo agora amansar o monstro, mas acho que eles estão fortalecendo ainda mais. E aí, Sarinha, Isso o que você aí. acha? Então, quando me perguntam assim acerca disso, o que eu costumo sempre falar é que desde sempre foi trabalhado na cabeça do ser humano, desde a tenra idade, a questão da cultura, a questão da narrativa, do certo e do errado. E quando a gente traz aqui para o nosso âmbito, né, para a nossa pauta armamentista, não foi diferente. Então, desde sempre, muito foram criadas as narrativas, né, sobre as armas, sobre o desarmamento, tudo muito no viés da pauta cultural. Então, o que eu sempre tento trabalhar, né, o que eu sempre bato muito na tecla é, gente, vamos levar também a pauta, a liberdade, quais são as narrativas, né, o que é verdade, o que é mentira. Vamos levar essa pauta também para o âmbito cultural, né? Vamos levar ao conhecimento das pessoas de forma mais fácil, de forma palatável e que, obviamente, que tem aí como balizador aí a verdade. É isso aí. E aí, falando em números e em narrativas, a gente tem Matheus aí, né, que é Isso o aí. cara das pesquisas que vai trazendo todas as informações. Quantas e quantas vezes já não me socorri ao vivo, dando alguma entrevista ali, Matheus? Estatística. Me dá uma estatística aqui, não É sei isso o aí. que e tal. E aí, Matheus, como é que tem sido esse trabalho, cara, de enfrentar essas mentiras com números? Olha, não é fácil, mas o Benê Barbosa fala que não existe uma narrativa desarmamentista que não consiga ser contraposta, né, com um fato. É porque nós, armamentistas, trabalhamos com fatos e não com apenas narrativas. Os números estão do nosso lado. E isso é muito, muito bom. Mas, sobre a pergunta inicial que você fez ao Felipe e estendeu a todos nós aqui, sobre essa mistura da política com essa nossa pauta armamentista misturada com a liberdade. E eu digo a você que muito me surpreende o que eu vi, né, essa semana passada aí com o Felipe na Câmara Municipal, na audiência pública
que o ProArmas marcou presença no município do Rio de Janeiro, que tratava sobre o tema das armas de fogo para a Guarda Municipal, que é uma das poucas capitais, né, do No Brasil que está ainda desarmada. Que é um absurdo. E Uhum. eu esperava que eu ia chegar lá, ia ter uma forte, a forte resistência, né, dos vereadores sobre o tema da arma de fogo, só que não, eu me surpreendi. Eu acho que a gente está conseguindo, de uma forma muito lenta, mas estamos, desmistificar essa Uhum. questão da arma de fogo, né, e conseguindo colocar a culpa no indivíduo que comete o crime e não no objeto, como hoje é uma das narrativas da esquerda, né? Então, essa questão com a política, nós estamos avançando junto à pauta armamentista e eu, apesar de estarmos num momento caótico, né, eu estou enxergando um futuro bem promissor pelos próximos 5, 6 anos aí. Porque tá mudando essa mentalidade, o comportamento do brasileiro. É o que você falou, né, cara? A gente tem aprendido a lutar no palco político. E aí a gente vem quebrando essas narrativas com números, com argumentos. A verdade é que mentira nenhuma se sustenta por tanto tempo, né? E hoje, com o advento das redes sociais, a gente tem conseguido passar as informações de uma maneira mais clara, mais transparente, mais pautada. A gente consegue não fazer com que a pessoa que está do outro lado da tela, ela engula só as verdades, porque são muitas informações. E aí, quando você fala um pouco com razão, com números, demonstrando, às vezes, coisas óbvias, né? Ah, a arma mata. Eu falei, cara, não, a arma não mata. Se a arma ficar paradinha ali, quietinha, ele não vai ter os procedimentos. A arma é um objeto inanimado que pode ser usado. A arma é tão letal quanto uma faca, quanto um carro, quanto uma pá, enfim, né? Quanto qualquer outro objeto ali. E aí a gente conseguir desmistificar, esse eu acho que é um grande trabalho. E é engraçado, né? Toda vez que a gente constrói, a esquerda vai lá e tenta desconstruir, né? E aí desconstrói, só que ela não entendeu ainda, eu acho que o movimento de esquerda não entendeu que cada narrativa que eles fazem, né? A gente consegue, leva tempo, obviamente, mas a gente consegue contornar e solidificar um conhecimento. E aí a gente massifica daquela forma. E aí o trabalho do ProArmas tem sido imprescindível nesse sentido, né, cara? Acho que a gente participou de todas as audiências públicas que a gente foi convidado. Pelo menos, até as que a gente não foi convidado, né, Nini? Na verdade, eu vou até além. Tivemos audiências públicas graças ao ProArmas. Graças ao ProArmas, exatamente. Né? Lógico, com a participação de outras pessoas que ajudaram, obviamente, mas o ProArmas estava presente no cerne de todas essas audiências públicas, né? E não só isso, o trabalho ele vem sendo feito de forma muito consistente. A gente, por exemplo, a gente evitou aqui situações que seriam muito, muito graves, como, por exemplo, no início do ano passado, surgiu um projeto na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro e a gente não podia dar publicidade a isso porque a gente não queria que essa ideia fosse compartilhada com outros municípios ou com outros estados, que era a questão do distanciamento de clubes, de escolas ou de hospitais, ou que não poderia ser em shopping center. Até de airsoft na época eles De airsoft, e baseado em nada. Até porque se você for fazer um estudo sério de caso e de mancha criminal, você vai ver que próximo a clube de tiro, na verdade, a incidência de crimes ela é quase zero. A gente tem um caso aqui, no Rio de Janeiro, que era um clube em Quintino, da nossa amiga Vanessa, né, que por conta de uma questão até dela pessoal, ela resolveu fechar o clube para abrir em outra localidade, o que gerou uma comoção nos vizinhos que pediam para que ela não fechasse o clube. Inclusive com a abaixo-assinada, né? Por uma questão de segurança. Desde que o clube, né, foi implementado, zerou qualquer tipo de incidente de criminalidade ou sequer de pessoas, de usuários de drogas que pudessem, porventura, estar
fazendo, né, uso de... É porque, assim, só para explicar para o público, é uma coisa muito simples de entender a presença de um clube de tiro e a noção de segurança. Não é porque tem gente armada ali dentro que é a noção de segurança, é porque você aumenta o trânsito de pessoas e de autoridades. Todos os clubes de tiro, além de serem hiper fiscalizados, então tem sempre, né, viaturas ali, oficiais fiscalizando os clubes, você tem as forças de segurança que fazem treinamento. Né? Então, e o trânsito das pessoas. Então, assim, a localidade, a sensação, o cinturão de segurança que se forma em torno de um clube de tiro é notório. Aqui em São Pedro da Aldeia não ia ter clube de tiro, o ponto de ônibus transferiu para frente do clube. Ele andou quase 100 metros lá e a galera pega um ônibus na frente do clube. Além da gente ter iluminação, a gente ter sistema de câmeras e tudo mais, a gente acaba... A sensação de segurança é muito maior. Exato. Né? E aí a gente conseguiu, numa ação nossa, com a ajuda, e aí eu tenho que citar, para não ser injusto, do deputado Jorge Felipe Neto, fez um contato com o presidente da Câmara de Vereadores, o Caiado, e ali ele explicou que era uma situação absurda, enfim, e nos colocou em contato com o presidente, que também prontamente nos ouviu, nos recebeu e entendeu que aquilo não poderia prosperar. E assim aconteceu. E eu lembro que parou na CCJ, né? Foi. E aí, mesmo parando na CCJ de um poder legislativo, depois está incluído num decreto. É uma coisa que a gente não consegue entender, Exato. né? Exato. Aí acabou isso, essa ideia indo para Brasília e fazendo parte do decreto presidencial. Ela não passa na Comissão de Constituição e Justiça de um poder legislativo. Quer dizer, não tinha condições de virar uma lei. Né? Mas para um decreto do Poder Executivo, pode. Né? Meio um contrassenso legal, mas tudo bem. São coisas que a gente tem visto... Infelizmente, tem visto com certa recorrência no Brasil atual, né? Mas o nosso trabalho é estar firme, combatendo isso aí. Essa foi uma das primeiras ações do ano passado. Nós tivemos também algumas questões interessantes, porque o decreto, por exemplo, ele previa expressamente que a venda de insumos para a CNPJ ela estava pacificada e autorizada, que na prática não estava acontecendo. Aí, numa intervenção nossa, aqui, junto ao DFPC, conseguimos a liberação aqui no Rio de Janeiro. Acho que era uma questão pontual aqui da primeira RM. Como sempre. Tivemos também a questão do alvará, né? Aonde mesmo? Na primeira RM. Na primeira RM. Fazer o quê? E exclusivamente na primeira RM, porque também é um assunto pacificado pelo DFPC, né? Inclusive, a ITA, se eu não me engano, na ITA 10, o procedimento de implementação do clube está ali, o que deve ser colocado como classificação para o clube de tiro na parte, até para a emissão realmente do alvará e de qualificação daquela empresa. Nós tivemos também, mais uma vez, que agir para tentar pacificar isso aí. Conseguimos aí também com a ajuda do deputado Luiz Lima, um acesso ao DFPC, que prontamente também entendeu que não caberia. E até para corroborar isso que eu estou dizendo, eu tive recentemente, há coisa de umas 3 semanas atrás, acompanhando o deputado Marcos Polon e a equipe jurídica do gabinete dele, uma visita ao DFPC, onde foi protocolado um ofício com uma série de questionamentos. Eu até pedi ao jurídico que assim que esse ofício for respondido, eles possam nos fornecer para a gente divulgar, né, essas informações. Isso é importante, esse tipo de esclarecimento. Mas uma das coisas que o próprio general comandante do FPC falou é da atribuição do Exército em relação à fiscalização de PCE e de clubes no aspecto de segurança e PCE. E que cabe ao município, sim, a parte do alvará e do ordenamento de solo, do uso do solo urbano, né? E de horário e de localização, cabe sim ao município. Então não se mistura uma coisa com a outra. Então, para mim, fica muito claro que uma imposição vinda do SFPC, em se tratando de alvará, ela é totalmente descabida. Tivemos também que atuar nesse sentido para que isso fosse também pacificado, né?
temos essas lutas todas, enfim. Vamos contar todas? Aí são 3 horas Para de não podcast. não ficar maçante, Fica até mas amanhã assim, é aqui. importante a gente dar uma publicidade e no momento certo das ações que são feitas, né? Certo. É óbvio que em determinado momento algumas coisas não podem ser ditas por conta da tornadas estratégia. públicas, porque isso pode acabar realmente prejudicando ou levando uma ideia ruim para outros lugares do Brasil. A gente, esse ano, né, basicamente houve um desdobramento da questão do distanciamento, que foi a votação do plano diretor da cidade. E vinha um artigo muito, muito prejudicial para os clubes do município do Rio. Porque no plano diretor reconhecia o decreto, né? Ou seja, a União como ente responsável por determinar o funcionamento de uma localização de clube, que a gente considera uma aberração. Sim. E grave, porque, na verdade, o município admitiu perder uma prerrogativa sua, né? Você abriu mão de um direito, né? Então, a gente, na verdade, brigou, porque esse artigo, curiosamente, ele foi vetado. E esse veto foi benéfico. Né? E aí houve uma discussão da questão de derrubada do veto. E aí nós conversamos com integrantes da Comissão de Constituição e Justiça. Nosso interlocutor foi o vereador Rogério Amorim. E ele entendeu que realmente deveria se manter o veto nesse sentido e que a gente depois trabalharia, a nível até de lei complementar, a questão, no município, a questão do distanciamento do funcionamento de clubes, que inclusive já é um projeto que existe, que vai ser protocolado em breve. Mas a manutenção desse veto, ela chegou a ser ameaçada, o que seria péssimo. Porque caso esse veto fosse derrubado, a consequência seria a seguinte: você não poderia sequer... óbvio que a gente está trabalhando e lutando lá em Brasília, e depois eu vou trazer algumas atualizações para a questão especificamente, principalmente do artigo 38, do decreto que trata da questão do distanciamento. Mas até lá, se, enfim, porventura a gente não conseguisse derrubar, a gente não poderia sequer recorrer ao judiciário, visto que o próprio município fecharia as portas, né? E que é um absurdo. Então, foi mais uma ação nossa aqui local. Conseguimos evitar o pior. Então é isso. Tem sido uma luta para sobreviver, acima de tudo. Essa prestação de contas, Nini, é extremamente importante porque como a gente percebe que o brasileiro ele é muito acomodado, né? O brasileiro ele sabe cobrar, mas ele não sabe ser cobrado. Ele sabe pedir para alguém lutar, mas ele não sabe lutar. E aí, às vezes, assim, quantas vezes a gente está falando para todo mundo que faz falta, às vezes, você tá, o que eu posso fazer? Cara, vamos lá, vamos junto. Ah, mas eu não vou falar nada. Mas você tá junto? A representatividade, né? Isso faz muita falta no meio político. A gente está aprendendo a lutar no meio político. E essa representatividade, inclusive a representatividade nas redes sociais. Porque quando a gente publica lá, o ProArmas publica alguma coisa, Sara, através do Cérebro Direito, Matheus, a gente publica alguma coisa interessante, a obrigação de todo mundo da direita é compartilhar aquele conhecimento para que cheguem para outras pessoas. Porque a gente já vive um cerceamento de informação ali, a gente vive uma censura. E interessante, eu acho que é importante pontuar o seguinte, Marcelo. Ninguém aqui se considera dono da verdade ou melhor do que ninguém. Exatamente. Então, assim, receber crítica faz parte da nossa posição. Quando você está se expondo publicamente, você automaticamente tem que saber receber as críticas e encarar de uma forma positiva. Agora, o que eu tenho falado constantemente é que a nossa população, o brasileiro, e aí eu me incluo nisso, a gente tem que realmente mudar um pouco a chave, tem que virar a chave. É muito fácil você fazer uma crítica, né, da cadeira gamer da sua casa em frente ao computador, no ar-condicionado, enquanto um grupo de pessoas está lá botando a cara, né, e se expondo para tentar resolver uma situação, um problema que é de todos. Todo mundo. Então, assim, a crítica ela é bem-vinda, mas vamos agregar. Eu falo para todos hoje que, por exemplo, o ProArmas RJ ele tem uma sede, ele tem um número de telefone, ele tem e-mail. Então, a gente está aqui para receber crítica, para poder discutir soluções também, receber sugestões. Estamos abertos a isso. Eu peço que essas pessoas nos procurem. Porque, muitas vezes, as críticas são indevidas e injustas, porque partem de um princípio
simples. Não está se acompanhando o trabalho que está sendo feito. Exatamente. E aí é uma crítica vazia. E aí é porque não está acompanhando. Primeiro, a gente tem essa censura, então as pessoas que acompanham não informam as outras, que isso é uma rede, né? Segundo, que não se dão ao trabalho de, às vezes, te ligar, ter uma pergunta, às vezes sair um pouco também das redes sociais e entender o contexto fático, né? Você falou, liga para o ProArmas, pô. Liga lá, o que está acontecendo, como é que a gente vai fazer? E terceiro, é muito problema, eu não quero me envolver nisso não. Como a gente escuta. Só que as pessoas não estão entendendo que, por exemplo, esse ano é um ano de eleições. Eu tenho falado muito, muito disso, e aí sem medo, é uma opinião minha, que se a gente continuar do jeito que a gente tá andando, essas podem ser as penúltimas eleições que o Brasil está vivendo. Exatamente. É isso. É simples assim. É isso. Né? E é por isso que esse ano o ProArmas RJ decidiu fazer um apoiamento a candidatos, né? Então, nenhum de nós vai concorrer a cargo eletivo. O trabalho da associação ele vai se manter no foco. Mas, como eu até falei com um associado hoje, o ProArmas, o espectro nosso de atuação, ele é muito amplo. Então, a gente não trata só do CAC. É muito mais do que isso. É a questão da legítima defesa, Isso aí. né? Da propriedade privada, da vida. É a questão política Cultural. também, cultural, questão jurídica. Então, são várias frentes de atuação. E, nesse ano, na frente política, nós pretendemos apoiar, né, e indicar nomes que nós sabemos com 100% de certeza que são apoiadores e defensores da pauta. E teremos, inclusive, nomes que são do próprio meio do tiro, né? E que vão estar representando, com certeza, da melhor forma o nosso segmento e a nossa pauta. Eu sou um desses, tá, galera? É isso aí, ó, Sou Marcelo. pré-candidato aqui, São Pedro da Aldeia. Qual o teu nome? Né? Marcelo do IAT. Isso aí. A Sarinha já tá me ensinando o nome político. E é engraçado isso, porque, assim, Nini, eu tenho vídeo, né, eu acho que é público já que eu sou pré-candidato a prefeito aqui de São Pedro da Aldeia. Nunca fui candidato a síndico. Você é um dos culpados por me botar nessa confusão toda, né? A gente fala aqui ao vivo porque a gente não fala, não tem segredo. Mas a gente está aprendendo a lutar no palco deles. Aí todo mundo me pergunta, tá, mas o que o ProArmas tem a ver com as eleições municipais? Ah, sim. Né? Essa é uma pergunta recorrente. Né, que tem a ver? Pô, o que vocês vão fazer nas eleições municipais? Eu tenho explicado para todo mundo, mas eu gostaria que você falasse sobre isso, ou Sarinha depois falasse sobre isso, da importância das eleições municipais para o nosso Não, país. vamos falar. Vou até abrir para a Sara, Vamos para lá, o Matheus, Sarinha. que eu já falei demais. Não, e vamos, Matheus, queria que o Matheus falasse um pouco, porque algo que o Matheus muito falou e de suma importância é você provar com dados e fatos e trazê-los para a política, porque é assim que a gente ganha um jogo, é assim que a gente desconstrói a narrativa. Né? Então, e Então, depois vamos lá, eu já Matheus. entrei um pouco, né? O que a ProArmas, o movimento ProArmas, o que a gente defende, tá tão preocupado com as eleições? Não vou falar nem só ProArmas, mas o movimento conservador como um todo tá preocupado. Falando só para abrir um parêntese, você sabia que uma das coisas que falam de mim aqui em São Pedro da Aldeia é que eu não sou um cara de direita. Como assim? Por quê? Eu tô tentando entender. Qual a característica que fala que tu não é? Não sei, tô tentando entender aqui. Mas tudo bem. Não tá coerente isso. Tá. Isso não tá coerente. Mas É tudo difícil. bem. Assim, eu acredito... falei que não ia falar, mas vou falar rapidinho. Eu sabia que ele ia falar. Vou falar. Vou falar. O que acontece? A pessoa armamentista, normalmente, ele é um conservador, ou pelo menos é uma pessoa que entende que a questão da arma ela não está ligada a uma narrativa nem a uma coisa negativa, né? É uma ferramenta como outra qualquer. E, dito isso, né, eu acho importante a gente entender que realmente somos conservadores, somos de direita, temos algumas pessoas que de direita, aí é que está a grande questão, né? E temos pessoas de direita que têm uma certa dificuldade de aceitar a questão do armamento. Ao contrário, do lado da esquerda, é uma questão unânime. Eles são todos, qualquer que seja a legenda, contrários à arma de fogo. Tanto é que o governo
que assumiu aí, O primeiro ato. seu primeiro ato foi travar toda a pauta relacionada a armamento, né? Eles nos veem realmente como inimigos. E o que a direita tem que entender é que o que passa pela pauta armamentista, né? A nossa liberdade. É a exatamente. liberdade, é a legítima, é a defesa da Direito à vida, né? É um direito natural, acima de tudo, né? Da defesa Isso da aí. vida e da propriedade. Então, ou a direita entende isso, porque senão a responsabilidade daqueles que defendem, ela vira um fardo. E eu vou falar aqui até do próprio Polon. Sim. Hoje, em Brasília, quem efetivamente defende a pauta e, acima de tudo, entende da pauta de armamento é ele. E as cobranças todas são em cima dele. Até porque, recentemente, houve um caso que eu achei interessante, de um presidente de uma entidade desportiva que foi a Brasília para levar um projeto, enfim. E perguntava para um deputado, falou, olha, eu estou com um projeto assim, acessado. Ah, não, quem sabe disso é o Polon. Batia na porta do outro e falava, não, eu sou a favor, mas olha, quem entende disso é o Polon. Virou referência, Ele né? falou, não, então assim, eu Virou acho referência. nada mais justo do que eu realmente levar esse projeto ao Polon. E disso houve uma reunião com o Arthur Lira, tá? E aí agora spoiler, e dessa reunião surgiu ali uma requisição de dados estatísticos exatamente relacionados à mancha criminal em todo o país, em áreas onde há Escolas e clubes de tiro. Porque com isso você derruba de uma vez A por narrativa. todas essa narrativa. Né? E é um caminho que está sendo trilhado lá em Brasília pelo Polon. Os coordenadores do ProArmas ficaram responsáveis por fazer esse levantamento, né? E apresentar o mais rápido possível ao Lira para que ele possa, com isso em mãos, tomar as devidas providências em relação, mais especificamente, Ao distanciamento. ao distanciamento. E aí, só para deixar claro a informação que o Nini falou, que o Nini, às vezes, é muito polido, né, para falar. Ele fala muito bonito. Mas é polido. Falou assim, gente, não tem como o nosso Brasil hoje, ele é polarizado, né? É esquerda e direita. Tem a galera do centro que faz a diferença ali e tal. Mas se o pessoal da direita não se unir em torno das pautas, né? A gente não se unir num grupo em torno das pautas e dividir essa responsabilidade, a gente não vai chegar a lugar algum. E aí, a diferença do movimento conservador para o movimento progressista é simples. O conservador, ele conserva as instituições, família, propriedade, liberdade, vida. E todas essas pautas estão atreladas ao direito das armas. Vide a Constituição Americana. Exatamente. É simples assim. Fundamental. Se você olhar a Constituição Americana, você vai ter que o acesso às armas, ele garante todos esses direitos. A gente não está falando aqui de guerra civil, não está falando nada disso, mas é um mecanismo de você se defender. Hoje, as invasões de terra que a gente tem, o MST, né? E nós defendemos, na verdade, tudo aquilo... Por que conservadores? Nós defendemos tudo aquilo que é comprovadamente Que deu certo. Né? Eu gosto muito dessa pauta. Até passei a vez pro Matheus, mas agora eu não vou pegar de novo a minha vez. Rebateu. Não, coitado. Não, mas o que acontece? Vamos lá. O conservadorismo, ele mantém tudo que nos trouxe até aqui. Sim. Então, se a nossa sociedade, né, a nossa civilização, ela se manteve até hoje, né? Então, e aí a gente foi vendo, né, por métodos de erro e acerto, né, onde que nos leva, né, o que vai nos levar mais rápido de um modo benéfico, o conservadorismo, literalmente falando, ele conservou. E hoje a gente está aqui debatendo. Por quê? Porque lá atrás, pessoas lutaram pela nossa liberdade. Né? E daí, falando sobre governos, né? A primeira medida que o atual governo teve, né, foi o que no diz respeito à nossa pauta armamentista. A primeira medida de todos os governos ditatoriais é histórico, pessoal. Vocês podem e pesquisem, por favor. Então, a primeira medida de todos os governos ditatoriais, qual é? Desarmar o povo. Desarmar o povo. Por quê? Porque a partir do momento que você desarma o povo, você sabe que ele não vai ter como lutar pela sua família, pela propriedade. Então, caindo no assunto do que, poxa, o que a direita defende, né? O conservadorismo, né? Mediante a pauta armamentista. Gente, simples. A liberdade de poder defender a quem você mais ama e a sua propriedade.
Ou seja, a liberdade fundamental que é o direito à vida. É isso aí. Não, e lembrando que a gente, quando fala de arma de fogo, né, o armamento civil, não estamos falando de segurança pública. Exatamente. Políticas de segurança pública não tem É nada a outra ver coisa. com armamento civil. Exatamente. Ali é uma ferramenta. O armamento civil, o armamento na mão do cidadão de bem, ele só vai ser utilizado quando a segurança pública falha. Quando a gente não tem a ausência quando a gente tem a ausência do Estado ali, o Estado falhou, acabou, a gente não conseguiu resolver a situação, aí que o armamento vai ser a única ferramenta de defesa para tentar igualar forças e salvar vidas que estão ali correndo risco. É E a aí- comparação que a gente faz com o extintor de incêndio. Exatamente. Não é porque existe o corpo de bombeiros que você não vai ter o extintor de Exatamente. incêndio Ali no seu para ser local, aquele primeiro isso aí. combate para evitar que aquilo Exatamente. tome uma proporção Exatamente. maior. E complementando a pergunta que você tinha feito, Isso, Matheus. Pegou a verdade. vamos lá. Eu Tá, vou puxar. Antes de você. Ih! Não. Pegou a verdade. É só para não perder o gancho, porque como ela falou de desarmamento, Mas e calma que todo que- desarmamento precede uma ditadura, vai ficar aqui uma Exatamente. dica de leitura. Hitler e o de- desarmamento. Stephen Hitler e o Hallbrook, Hitler e o desarmamento. Hitler e o desarmamento. Muito isso bom, aí. esse livro é maravilhoso. É isso. Desculpa. Ó, Pega a vez de volta. calma aí, vai. então vamos para ficar o corte. Matheus, por que a gente tem que se importar tanto com as eleições municipais e por que o movimento conservador está tão preocupado com isso? Então, vamos lá. Eu acredito que o Bolsonaro perdeu a eleição pro Lula quando ele não deu a devida importância para as eleições municipais, para os seus vereadores e prefeitos. Algo que ele hoje está tentando corrigir. A base. E nós, o povo, né, os eleitores, a base, não prestamos atenção nesse ponto. Agora estamos ficando mais atentos a esse ponto, de saber quem é aquele prefeito, porque a eleição municipal ela é uma eleição muito assistencialista, né? A rua que está ruim, a saúde isso aí. pública que está ruim, é isso que o povo, no Tá geral, habituado. via. Tá Isso aí. habituado. Estava habituado, exatamente. Só que eu acho que com a informação descentralizada e distribuída, e este podcast é um exemplo disso, Muito obrigado. né? Que nós temos a voz no mundo. Quem está na Europa pode ver esse nosso podcast. Quem está nos Isso aí. Estados Unidos, que tem um parente que mora aqui em São Pedro da Aldeia, pode ver o nosso Pode e podcast. deve. E deve. Né? E ele consegue tomar uma decisão sabendo qual é o posicionamento daquele prefeito, né, que ele vai votar. Então, eu acho que a grande virada de chave está na informação descentralizada e distribuída. É onde virou a chave no povo, né, na sociedade. E aí tem essa questão de o município ser o chão de fábrica para os nossos deputados estaduais, federais, senadores e o presidente. Então, quando você coloca um bom prefeito, e eu acredito que Vamos lá. isso o aí. nosso Qual é o Marcelo nome? do IAT Marcelo do IAT, isso aí. tem essa característica de uma boa administração, você começa a mudar gradativamente o cenário. E aí você começa a colocar, quando você um exemplo simples, a escola municipal. Né? O que está sendo dado na escola municipal? O que as crianças estão aprendendo? Exatamente. Qual é a literatura base utilizada pelos professores? Pelo secretário de educação daquele município? Você sabe qual é? Você acompanha? E isso daí está ligado diretamente àquele ponto que a gente falou da questão do conservadorismo. Eu estava acompanhando semana passada a Comissão de Educação da Câmara Federal, que agora está sendo presidida pelo Nicolas, e aí eu tô acompanhando, tá excelente, né? Tá tirando Ninguém onda ele, ia né? Tá na tirando comissão, agora todo Garoto mundo tá vai tirando para onda. tentar impedir o avanço da direita, vamos falar assim. E aí ele colocou lá em pauta uma audiência pública, se eu não me engano, ou foi uma nota de repúdio, aquela situação que aconteceu em uma universidade, a qual os calouros foram recebidos E o por cara tava pessoas nu. nuas. O pessoal tava nu ali. E cheio isso, aonde que é a base? É no Exatamente. município, é na escola municipal.
Ninguém com 20 anos virou a chave. Ela foi Do doutrinada. Do nada. E aí é isso onde está essa questão de você ter uma boa prefeitura, um bom prefeito que coloque uma equipe boa de secretariado. E aí você vê que isso dá certo. Porque Exatamente. São Paulo é um exemplo disso. Exatamente. Olha o Tarcísio, olha a equipe dele, né, que ele colocou lá. Tá Olha destoando do Brasil. Tá destoando do Brasil. Tá Daqui a pouco São isso. Paulo é outro país, dentro do... Tá destoando. É a locomotiva. É isso aí. Tá. Exatamente. O que eu tenho falado muito, Matheus, é o seguinte. Primeiro, essas eleições, eu tenho defendido muito isso, a gente tem que entender que podem ser as penúltimas eleições que a gente está vivendo. Ponto. Simples assim. Mas pode ter algum problema nas eleições do município. Cara, ter problemas nas eleições municipais é muito mais difícil, que são 5.000 e tantos municípios no Brasil. Então, a gente acaba tendo mais... Eu acho que vai ser uma coisa mais igual nesse momento. Beleza. Mas eu tenho falado muito isso, cara, de uma maneira muito clara. Você tem certeza que o candidato que você está votando para vereador ou para prefeito, que você vai apoiar o movimento conservador em 2026? As pautas, né? As nossas pautas? Porque Isso aí. se chegar lá e o cara tiver personalidade líquida e ele rachar, a gente não pode nos dar essa oportunidade. A gente não Exatamente. pode perder essa chance. A gente não tem mais tempo Então, pra isso. hoje, as pautas macro, essas pautas que são polarizadas nacionalmente, sobre a doutrinação, sobre educação, sobre família, né, sobre os nossos valores de liberdade, legítima defesa, elas têm sim que ser discutidas a nível municipal. Eu acho que é o Sim. mínimo que a gente tem que fazer. A gente entender que aquela pessoa vai defender a pauta, mas o município não tem competência disso. Beleza. Mas o prefeito e o vereador pode pegar o aviãozinho e ir lá em Brasília e lutar pelos nossos direitos. É uma coisa que faz muita falta hoje para o nosso movimento Pro Armas, que a gente tem poucas pessoas com mandato. Se a gente hoje tivesse mais pessoas com mandato, a gente teria mais voz. Exatamente. Engajamento. Né? A gente teria mais Exatamente. voz. Sim. E eu acho que também no município, né, por exemplo, o vereador, porque aí fica assim, né, porque a pauta armamentista no município, cara, por incrível que possa parecer, existe muita pauta no município. E vou dar o exemplo do município do Rio. Né? Por exemplo, no município do Rio é proibido o comércio de arma de fogo. E da mesma forma que lá no Rio é proibido, em outros municípios, a depender da composição, depender do perfil do prefeito e da composição da Câmara de Vereadores, você pode ter esse tipo de restrição. Só para complementar, Nini, é proibido o comércio legal de arma de fogo, né? Ah, sim, lógico, né? Só para complementar. Até porque quando foi implementado, isso inclusive está Sem filtro, sem inserido, freio. isso está inserido na lei orgânica, que é mais grave ainda. Uma das justificativas seria que as armas, quanto mais armas, maior a violência. Então, as armas legais, a gente não tem comércio no município do Rio de Janeiro, fato. As ilegais. Nós percebemos que essa política ela não deu o resultado esperado. Outro dia eu estava vendo uma situação dessa, só para a gente já ir encerrando ali, por conta do horário, mas outro dia eu estava vendo uma reportagem sobre isso, as pessoas criticando a falta de controle de armas. Eu falei, gente, vocês têm que entender que o Estatuto do Desarmamento, que é uma das leis mais rígidas do mundo, existe desde 2003. Isso não deu certo. Isso não impediu, o estatuto, lei é feita para quem cumpre a lei, exatamente. Exatamente. Lei é feita para quem cumpre. Exatamente. O vagabundo, ele não vai cumprir a lei. Você pode botar uma lei muito mais dura que você só vai tirar o direito da pessoa que vai cumprir, pô. O próprio ministro da Justiça à época, o Márcio Tomás de Barros, ele falava isso abertamente. Não é para combater o crime. O Estatuto do Desarmamento ele não visa combater o crime. Somos Né? nós. É mais um instrumento de controle social. É simples assim. Né? E no município você tem a questão, por exemplo, no Rio de Janeiro, como até o próprio Matheus citou aqui, é uma das acho que são 4 apenas capitais que não tem. Duas delas são as mais violentas do Brasil. Manaus e, a outra eu não recordo, mas enfim, são as duas mais violentas. Rio de Janeiro, que tem suas peculiaridades, né? E a gente, por exemplo, pode na Câmara de Vereadores trabalhar para armar, porque isso, inclusive, vai trazer um alívio à polícia militar em determinadas situações para que ela seja alocada para onde ela é mais necessária, a sua atividade. E aquele crime, aquele delito de menor potencial ofensivo também ele diminui. Também gerando uma sensação de segurança, uma diminuição também em delegacias de ocorrência desse tipo. Né? Então, isso é bom para toda a sociedade. Infelizmente, houve uma audiência... Felizmente, houve uma audiência pública
recente que nós participamos, o ProArmas foi convidado, né? E infelizmente, o prefeito, né, não compareceu, né? Que seria Importantíssimo. importantíssima a presença dele, até porque é uma das principais demandas, talvez a mais importante demanda da sociedade do município do Rio de Janeiro, que é a questão da segurança, né? Então, ele não se mostrou muito antenado com as demandas do eleitorado. Nem o prefeito e nem o seu secretário. secretário. Agora, Nem um o secretário. parêntese que eu preciso fazer sobre esse tema, muito importante, que o Felipe puxou da Câmara Municipal, para a gente poder fazer uma análise de como um desarmamentista pensa. Uhum. Existe uma emenda a qual foi negociada com o prefeito, que ele até aceita não vetar e não ter imposição. E o que diz essa emenda? Ela fala que só pode armar a equipe que está na segurança do prefeito. Os Mas outros pra guardas eles podem? municipais, o grupo que fica na segurança, na casa dele lá, vai poder ter a arma de fogo. Porque hoje a segurança dele é Entendi. feita por policiais civis e militares Entendi. armados. Entendi. É claro. Não, mas aí pode. né? Essa é a análise que Aí pode. o desarmamentista tem. Ele quer arma pra ele, né? Porque existe o anti-arma e existe o desarmamentista. Muitos são desarmamentistas, que ele não quer arma pra você, ele quer arma pra ele. Poucos são os anti-armas, que não querem armas pra ninguém. É É. verdade. Eu quase não conheço os anti-armas, né? São pessoas que não, mas aí aquela pessoa tem que andar armado, né? A gente, enfim, eu acho que é uma temática, cara, guarda municipal armada é o mínimo que todo município tem que ter hoje em dia. A gente vive uma guerra, né? O Brasil hoje vive uma guerra de segurança. Depois desse governo, então, desse desgoverno, a gente está vivendo uma guerra. Os índices de violência estão explodindo, os números estão avançando, a sensação de segurança tá se perdendo. Então, e a competência da Guarda Municipal não tem nada a ver com a competência das polícias. Eu acho Não, que não se há mistura. uma confusão gigantesca nisso, não tem nada a ver uma coisa Não, com a outra. E hoje em dia eu acho que isso está pacificado, né? Houve uma decisão recente do Sim. Supremo Tribunal Federal que achei bem equilibrada e que delimita de forma muito clara a atribuição competência. da Guarda Municipal. E eu acho que vai criar, inclusive, a possibilidade de nós fazermos um estudo de caso, porque, né, as escolas, os prédios, né, do município, dentre eles as escolas, Aham. poderão ter uma segurança armada, Uhum. com a sua guarda armada. Nós vamos ter um comparativo com as escolas que não fazem tiveram. uso desse Não tipo guarda de recurso de segurança. Né? A gente vai saber Sim. claramente se isso funciona ou se não funciona. É. Eu já sei a resposta de antemão, mas Tem. Se a gente for a gente vai trazer, ter na prática isso aí. o número de assaltos que a gente tem em farmácias e o número de assaltos que a gente tem em banco, Né? Exatamente. né? Vamos lá, Souza Cruz, os carrinhos da Souza Cruz e carro forte. Ah, tem assalto em carro forte? Tem, mas quantos carrinhos da Souza Cruz ali, que é empresa de cigarro e tal, estão assaltados todo dia? Enfim, né? Cara, não tem... É o que eu falo, quando a gente começa a falar de fatos e números, contra fatos não há Não há argumento. mentiras. Isso aí. Elas não vão se sustentar. As guardas municipais, todas as críticas que eu escuto, mas o guarda municipal armado ele vai fazer besteira. Eu falo, gente, olha só, as instituições têm que ser fortalecidas. Nós somos do movimento conservador, a gente conserva as instituições, a gente fortalece. Se o indivíduo ele errar, aquele indivíduo tem que ser punido, seja qual for a instituição que ele participar, seja quem for. De juiz, né, lá de cima até o auxiliar administrativo, todas as pessoas, elas, caso infringam alguma lei, elas têm que ser punidas, independente. Não é a instituição que tem que pagar, muito pelo contrário. A gente acredita no Estado forte, a gente acredita, né, nas instituições fortes. Então, a gente precisa dar essa estrutura para que se preste um bom trabalho de segurança. Você não vai fazer segurança com um cacetete, cara. Pelo amor de Deus, isso já acabou há muito tempo. O uso da força, ela começa com a presença. Né? O uso da força. Como é que você faz a política de uso da força? Presença. Você bota ali uma viatura, se você botar 4 policiais numa viatura numa praça, muito provavelmente você não vai ter problema naquela praça. Se você botar uma viatura com 4 guardas municipais armados numa praça, muito provavelmente você não vai ter problema naquela praça. É simples, assim. Agora você vai botar o cara desarmado ali, qual a probabilidade de ter problema? Quantos vídeos a gente não enxerga ali com a afronta e a diminuição da instituição? Que isso faz mal para toda a sociedade. Quando um criminoso ele afronta uma instituição, ele está afrontando a sociedade.
Exato. Foi Né? até citado um caso concreto Desacredita, né? a na instituição. audiência pública, que eu não tinha conhecimento, que no Parque de Madureira, uma guarda municipal foi assaltada de serviço por um menor de idade armado. Aí. Não, eu vi hoje que assaltaram 2 viaturas da polícia, uma viatura da polícia no Rio. Você escutou? A Assaltaram Avenida Brasil. uma viatura da polícia. Os vagabundos pararam de fuzil e assaltaram a viatura da polícia. Ah, mas... Falei, cara, então a gente tem que aumentar o uso da força. Para que isso não aconteça. Você está assaltando a polícia, não é diminuir a instituição, não. Isso já é uma afronta que a gente precisa aumentar o uso da força. Se uma viatura com 4 pessoas armadas não estão dando conta, a gente tem que botar um cadeirão. E que a punição a esses Exatamente. criminosos seja dura, né? E E firme. exemplar. E exemplar. Que tenha uma investigação Todo o sistema ele tem que rígida. funcionar. Exatamente. A resposta tem que ser firme. Porque só isso coíbe a criminalidade. É não tem isso. outra forma. O ser humano só respeita o que teme. É isso. Ponto. É aquilo, né? É o ciclo, né? Que precisa conversar entre si, porque não adianta. Aí o criminoso vai falar, mas não, impune, é a certeza da impunidade. O crime, no Então, caso, aquilo- compensa. Né? Exatamente. Ou matei porque ela reagiu. Exatamente. Não teve agora a jovem de É. 19 anos que morreu aqui em São João de Meriti. É Né? verdade. É. Então, essa calamidade, gente, é por isso que a gente tem brigado. Quando a gente fala que a gente está aprendendo a ir para o palco dessa galera, para brigar no palco deles, é que a gente entendeu que nós erramos lá atrás de nos termos nos afastado da política. Né? Então, assim, não há outro caminho senão político, né? Até há, né? Acho que, se eu não me engano, foi Maquiavel que falou que ou é política ou a guerra, né? Eu ainda prefiro a política. Né? Você não tem como resolver o problema da sociedade sem ir por outro caminho. Mas de Então, uma coisa eu fico feliz, porque tem muita gente boa vindo aí para essa Tem. nova Tem. leva aí. tem. E isso é muito bom, porque é uma luz aí no fim do túnel. E eu Tem. tenho esperança. Eu também. E a gente tem sentido isso na população, cara. A gente tem sentido isso muito claro, conversando, a gente tá aqui, a gente tem ajudado também outros municípios, né? Então, a gente vai ali, vai aqui, vai conversar com um, conversar com o outro, e a população acho que tá acreditando. Acho que se a gente conseguir que todo mundo, né, do nosso movimento compartilhe as informações da maneira necessária e que se você fizer a sua parte, porque o que é fazer a sua parte? Convencer o que tá do seu lado. Né? Falar pô, esse cara é do bem aqui, vou falar para ele. Pô, esse cara é do bem, eu vou falar para ele. A gente fizer esse efeito multiplicador, a gente não se fechar na nossa caixa, cara, acho que a gente vai dar uma guinada boa à direita, como aconteceu nos conselhos tutelares, Sim. né? Não, foi Como uma prova aconteceu viva nos disso. conselhos tutelares. É, Conselhos tutelares, conselhos de medicina. Conselho de Medicina. O É. AB tá chegando. Ocupação de espaço, exato. O AB O chegando. AB tá também. chegando. Excelente, Nini. Ocupação de espaço. É a gente se unir para a gente entender que é só ocupando espaço que a gente consegue fazer com que a sociedade ela consiga permanecer de forma coesa, né? É isso aí. De forma boa. É isso aí. Eu acho que é isso. Gente, a gente infelizmente vai ter que encerrar esse papo hoje. Vocês são chique demais, né? Esse é o primeiro podcast gravado, né? Agenda ali, mas a gente vai lançar ali, acho que semana que vem, né? A gente tá gravando. Marcelo, se você me permite, queria Você, fazer umas o programa é considerações seu. finais. Fala aí. Para que todos acompanhem o trabalho do ProArmas, do Rio de Janeiro, do ProArmas Nacional. O nosso site é o www.proarmasrj.com.br. No site tem o nosso telefone também. Se vocês quiserem conhecer a sede, entrem em contato. Vai ser um prazer recebê-los para conversarmos sobre a nossa pauta, trocarmos ideias, né? E traçarmos o planejamento para os próximos anos. Falou Insta. O Insta é @pro _armas_rj. É isso. aí. E importante dizer também que esse ano, como em todos os anos, nós teremos o evento em Brasília no dia 9/7, como já é uma tradição. Esse vai ser o 5º ano. Ano passado foi extremamente importante, pois foi o primeiro movimento de rua depois do 8/1, conservador, né, a acontecer no Brasil. Foi um momento complicado, estávamos todos apreensivos, Muito. mas marcamos a nossa presença. E esse ano não será diferente. Então,
Encontro vocês em Brasília no 9/7. Obrigado, Marcelo. Só para lembrar do 9/7, eu espero que esse ano a gente tenha tanta segurança quanto a gente teve no ano passado, né? E aí fica o meu agradecimento à PM do Da Distrito PM, Federal. porque eles engrossaram as nossas fileiras, tinham mais policiais do que manifestantes. E ao final, não, é importante ressaltar, ao final do evento, o comandante foi elogiar Sim, a conduta sim. É das verdade. pessoas que estavam ali presentes e a limpeza, né? Não, foi legal assim, porque aquilo foi uma medida de afronta. Só que eles não entendem que a gente gosta dessa aproximação. Eu cheguei lá, eu fiz questão, eu, Nini, todo mundo, agradecer o trabalho deles, que Isso. estavam todos lá. A gente está falando porque tinham muitos policiais, eles estavam cercando, uma medida... ia ser uma medida publicitária aquilo ali, né? Desnecessário. Mas a gente foi lá agradecer o trabalho de todo mundo, tinham muitos policiais, tinham, sei lá, uns 400 homens ali. É, um aparato Né? grande. Grande. Eu nunca tinha visto nada parecido. Nada parecido. E logo depois, uma manifestação GLBT, lembra que marcaram no mesmo dia? Foi, no mesmo dia. Então, mas a gente superou todos esses obstáculos, né? A gente fez uma manifestação linda, foi linda a manifestação ali. E eu tenho certeza que esse ano vai ser muito maior. Já tô com a minha passagem comprada, todo mundo já está se organizando. E esse ano a gente vai lotar o 9/7 novamente, se Deus Aí. quiser. Isso aí. Vamos Sarinha, muito obrigado por você ter vindo aqui. Nada, Falar eu um que pouquinho com agradeço. ela. Hoje a gente vai fazer um daqui a pouco, que é agora, que vai ser ao vivo. É que agora que É. vai ser lançado agora. Isso, eu já tô meio Dia confuso 21 às com 17. A gente ainda tá nesse dia, tá? Isso, entendi. Matheus, obrigado por tua Eu presença. agradeço mais uma vez, eu acho que é a terceira vez aqui. Né? Isso aí, Esse exige estúdio muitas mais. Baixar estúdio muito bacana, a estrutura que tem aqui. Né? É verdade. Complementar um pouco da fala do Felipe sobre a questão do ProArmas. Você que está acompanhando também pode ajudar. Pode ir numa convocação de uma audiência pública para dar volume. Você, não quero ir, eu tenho condição, quero ajudar. Pode ajudar também. Na descrição do vídeo depois, Marcelo vai deixar Já tá os lá. dados do ProArmas lá, para se você quiser fazer um Pix, contribuir com a associação. Porque é custoso chegar até aqui, né, o nosso deslocamento, a nossa diária. Cada um aqui tem a sua família, cada um aqui tem a sua vida. Né? Esse nosso trabalho é um trabalho voluntário, com uma grande dedicação. Né? Hoje todo mundo aqui deixou as suas famílias para vir aqui. Trabalhar um pouco em cima da pauta cultural, para passar um pouco de informação do que está acontecendo para você que está em casa acompanhando ou na rua pelo seu smartphone, aí a grande jogada da informação descentralizada e distribuída. Então a gente conta com o seu apoio, conta com a sua ajuda, seja ela financeira ou de ir para campo junto com a gente. Tem a sede, marca, vai lá conhecer, vai lá tomar um café, uma água, e é isso. Mais uma vez agradeço o Marcelo, Baixar Estúdios aqui, e é isso. Valeu. Vocês não tem nada que agradecer, a casa é de vocês sempre. 01, Felipe Nini. 01. Dona, coordenador, né? Não tem jeito, cara. Cara, muito obrigado pelo trabalho de todo mundo, tá? Muito obrigado pelo seu trabalho, eu te agradeço todo dia aí, porque eu falo muito bem da equipe ProArmas, porque se não fosse vocês, eu não sei como é que a gente estaria, né? E vocês foram grandes articuladores, eu me incluo também, nós fomos os Isso grandes aí, articuladores também. de muita coisa. A gente já escutou muita historinha, a gente já escutou muita balela, mas, cara, a gente sempre se manteve resiliente, culpa sua, nesse sentido, que sempre nos manteve motivados, unidos, por mesmo você passando todas as pressões, às vezes problemas pessoais, problemas que todos nós temos, mas você se manteve resiliente até agora. Você é um grande exemplo pra gente, meu irmão. Muito obrigado pelo seu trabalho, de coração. Pô, valeu, gente. Ó, Obrigado. desistir jamais será uma opção. É isso. Nunca. Vambora. Galera, e até quinta-feira que vem, que eu não sei mais qual quinta-feira que é, mas estamos juntos. Grande abraço. Tchau, tchau.